Para o especialista, a falha na estrutura foi determinante para o desastre na ciclovia Tim Maia. A inauguração do VLT promete novo momento na mobilidade urbana. Com mais de 100 anos, Meyer continua contando história. Em crise, o Estado deixa de repassar verba para a educação. Rumo ao Rio, tocha olímpica desembarca em solo brasileiro. Está no ar o Jornal TV Carioca. Boa tarde. Passadas as primeiras semanas da queda da ciclovia Tim Maia, investigações apontam falhas na execução da obra. Reportagem de Renato Ramos. Aqui na Avenida Niemeyer, onde no último dia 21 parte da ciclovia desabou, continua a incógnita. Pois é, Pedro, a população carioca terá que ter paciência. A empreiteira responsável pela obra, Concremate Concrejato, continua ajudando nas investigações de possíveis falhas na execução da obra. Mesmo foi afastada de futuras licitações do Estado. Decreto que já foi publicado no Diário Oficial do município do Rio de Janeiro. A nossa equipe teve acesso ao último relatório da obra, executado pelo órgão de fiscalização AGEL Rio. Segundo eles, nesse relatório já existia algumas falhas no projeto. O mesmo foi publicado no último dia 27 de abril, que a princípio terá duração até o fim das investigações. A ciclovia até o momento não tem previsão de reabertura. Após todas as declarações dos últimos dias, a nossa equipe entrevistou um especialista em estruturas. Acompanhe a seguir. Estamos aqui com o professor da Faculdade de Engenharia da UERJ, Gilberto Moraes, especialista em estruturas. No caso da ciclovia, na cara do mar, aquele ambiente é considerado dos mais agressivos. Isso obriga que os autores do projeto levem em consideração, no que diz respeito ao ambiente, a agressividade, sobretudo dos sais marinhos. Então, no caso de estruturas em concreto armado, a ciclovia é um misto, né? Tem concreto e tem parte metálica. A parte de concreto, as barras de aço que estão dentro das vigas, das colunas, das fundações, elas têm uma capa de concreto de proteção, talvez de 4 a 5 centímetros. Isso é definido pelas normas técnicas pertinentes ao assunto. Ou seja, quem desenvolve o projeto dessa natureza, se obedece à norma, estará atendendo às exigências que tornam a estrutura segura. Em relação ao estrutural, você como especialista da área, vê a estrutura da ciclovia como adequada? O que hoje se pergunta, não é se era ou não era para que se levasse em consideração o impacto das ondas. Digamos que sim, meu ponto de vista é que tinha que ser levado, visto que é sabido que aquela região é uma região de vez em quando, existência de ressacas, a água bate na pista da via, ela às vezes passa e molha a encosta do outro lado. Então, de se levar em consideração, sim. O quanto, isso é que hoje no meio de engenharia estrutural se discute, porque as normas técnicas referentes a portos, elas estabelecem valores de impacto, de força da ação das águas em termos de esforços horizontais. O esforço que atingiu aquela ciclovia é um esforço ascendente. No documento executado pelo órgão de investigação da Prefeitura, estava escrita a seguinte frase: a encosta em determinados pontos é íngreme e é considerada zona de respingo de maré, o que aumenta o grau de dificuldade de execução das obras. Uma pena, uma obra que tinha tudo para dar certo. A falta de verbas no Estado atinge múltiplas áreas, e com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, não seria diferente. Acompanhem na reportagem de Tiago Lopes. É a crise. Enquanto a UESO luta para não fechar as portas e a UIF para manter as contas em dia, aqui na UERJ a situação não é diferente. Sem receber repasses regulares desde novembro de 2015, a situação da instituição se deteriora a olhos vistos. Sem recursos desde o início do ano, a universidade convive com problemas que impedem seu pleno funcionamento, como os atrasos cumulativos no pagamento de bolsas dos estudantes e dos vencimentos dos terceirizados. Esta situação acarreta na paralisação de pesquisas desenvolvidas na UERJ por bolsistas e pesquisadores, bem como a suspensão de serviços oferecidos à comunidade, como consultas jurídicas,
de saúde e serviços para a terceira idade. O atraso no salário dos terceirizados levou ainda à diminuição no número de seguranças no campus, tornou irregular a limpeza em toda a universidade, propiciando o acúmulo de lixo, e ainda diminuiu o número de assessoristas atuando nos elevadores, de 12 para apenas 2, em regime de revezamento, de modo a que, mesmo sem receber seus salários há mais de 5 meses, estes funcionários não incorram em abandono de emprego. Além dos problemas novos, a atual crise da UERJ passa a acentuar os problemas estruturais já existentes na instituição, como as condições das salas de aula, laboratórios e prédio como um todo. É diante desta situação que a UERJ se encontra, desde o dia 7 de março, em greve de professores, técnicos administrativos e alunos, tendo como pauta principal a regularização do pagamento de pessoal e custeio da instituição. A situação estrutural da universidade pode ser resumida na fala de Márcio da Mata, aluno de pós-graduação da UERJ. Precária, segurança está complicado, os andares, vocês pudessem ver, estão carecendo de segurança e, assim, algumas coisas vêm acontecendo por causa disso, né? Alguns problemas na UERJ vêm acontecendo por causa disso. Os banheiros estão impraticáveis, sabe? Inclusive banheiros fechados. E além disso, também a estrutura, sabe? A estrutura está precária. A estrutura, pode ver que é muita mesa quebrada, cadeira quebrada, coisas jogadas. Então, assim, o que se pretende da UERJ, porque ela está apresentando em questão de estrutura material e de segurança, está bem distante do que se pretende. A questão dos funcionários da UERJ, dos terceirizados, né? Da construir que não estão recebendo o salário, já tem um bom tempo, e esse atraso não é de agora, esse atraso já vem ocorrendo sistematicamente, pelo que eu posso lembrar, desde que eu entrei aqui, né, desde que eu estou aqui desde 2010, inclusive os professores agora também estão recebendo atrasos e não estão recebendo salário, né, quando não tem atraso não recebe o seu salário de forma normal. Além disso, o FAPERJ também não está pagando suas bolsas regularmente, não sei agora no momento da sua situação, mas até quando um pouco tempo atrás aí, ela não estava pagando as bolsas dos seus pesquisadores, né? Pelo pessoal aqui da UERJ. E eu fiquei sabendo também que outros órgãos que fomentam, né, a pesquisa também estavam nessa questão de pagar ou não pagar, de ter recurso ou não ter recurso. Então, assim, diante da situação, tanto material quanto agora falando da questão financeira mesmo, a UERJ está passando por um período muito sério, que precisa muito ser pensado e discutido, não só entre os alunos, mas entre os governantes, entre as pessoas responsáveis, para que a gente possa chegar a uma solução disso aí, porque está muito precário mesmo. A situação da UERJ é hoje um retrato da administração estadual. Para a comunidade acadêmica e para os cidadãos em geral, só resta a esperança de dias melhores. Rio 2016 traz mais um legado à cidade. Nossa equipe acompanhou os acertos finais do mais novo transporte público do Rio. A reportagem é de Rodrigo Santos. As obras do VLT, Veículo Leve sobre Trilhos, entraram em ritmo acelerado, pois agora faltam pouco menos de 90 dias para o início das Olimpíadas 2016. O trecho do VLT que ocupa a Avenida Rio Branco inteira está praticamente completo, faltando apenas a finalização da montagem das estações. Os trilhos que ligarão a Central à Praça 15 ainda estão em obras. Há forte presença de homens trabalhando nesse trecho. Outro ponto que ainda está sendo construído é um trecho pouco antes da Praça Mauá. Aqui na zona portuária do Rio, as obras do VLT já estão finalizadas. Esta estação de acesso à Praça Mauá está completamente pronta. Este é o legado deixado pelas Olimpíadas para o Rio de Janeiro. Para a cidade, é uma promessa. Para os cariocas, um sonho. Viagem da Chama Olímpica inicia a contagem regressiva para o início dos Jogos. Acompanhe a seguir. A tocha olímpica chegou ao Brasil, mas antes teve sua cerimônia de acendimento na Grécia, juntamente com todo o protocolo olímpico, na cidade milenar de Olímpia. Logo após, seguiu para a Suíça, onde passou pela sede da ONU em Genebra e depois foi levado para o Museu do Comitê Olímpico Internacional, o COI, que fica localizado na cidade de Lausanne. Nesta terça, finalmente o símbolo das Olimpíadas chegou ao país sede dos Jogos Rio 2016, e Brasília foi a primeira cidade a receber a tocha olímpica. O revezamento teve início na esplanada dos Ministérios, às 10h30 da manhã.
A partir daí, a tocha passou por várias vias da capital, causando interdições e congestionamentos na cidade, terminando o revezamento às 20h30, horário de Brasília. Nomes como Fabiana, bicampeã olímpica de voleibol, Vanderlei Cordeiro de Lima, maratonista e medalha de bronze em Atenas, e Gabriel Medina, o primeiro brasileiro campeão mundial de surf, tiveram a honra de conduzir o símbolo olímpico. O comboio da tocha contou com policiais militares, bombeiros e homens que fizeram a segurança durante o percurso de revezamento. Revezamento que passou por 31 pontos da cidade, como a Praça do Relógio e o Palácio do Itamaraty. A chama olímpica dos Jogos Rio 2016 irá percorrer por aproximadamente 300 cidades brasileiras, chegando ao Rio de Janeiro, cidade sede dos Jogos, no dia 5 de agosto. E que até lá tudo fique pronto a tempo, para a cidade que tem sinônimo de maravilhosa consiga executar e eternizar mais uma maravilha para o mundo, os Jogos Olímpicos Rio 2016. E como diz o ditado popular, quem mora no Meier não bobeia. Um dos bairros mais queridos do Rio de Janeiro completa 127 anos. Veja na reportagem de Renato Giglio. Aos 127 anos, ele é dono de um dos centros comerciais mais importantes do Rio de Janeiro. Já abrigou nomes como Lima Barreto, Milor Fernandes e João Nogueira. Estamos falando de um dos bairros mais queridos do Rio de Janeiro, o Meier. Aqui pro Meier, ninguém imagina a cidade. Se vê do meu táxi, aqui se está, aqui, porque a gente conhece o retrato da espécie. Quantas semanas também, se eu contasse as memórias, tinha belas histórias. Cortado pela estrada de ferro central do Brasil, a história do Meier às vezes se confunde com a dos trens. O aniversário da sua estação ferroviária é utilizado como data de fundação do bairro, 13 de maio de 1889. Em 1954, o bairro ganhou o Imperator, na ocasião a maior sala de cinema da América Latina, com 2.400 lugares. Atualmente o Imperator é um centro cultural, com cinema, teatro, casa de espetáculos e também recebe exposições. Logo em seguida à construção do Imperator, uma novidade: um shopping, quando sequer se imaginava lojas de departamento como as de hoje, e isso em 1965, o primeiro a ser inaugurado no Brasil. Existem outros pontos muito significativos no Meier. A Basílica do Imaculado Coração de Maria, inaugurada em 1917, única construção religiosa em estilo neomorístico na cidade do Rio de Janeiro. O Jardim do Meier, construído em 1916, o Hospital Salgado Filho, os prédios do Corpo de Bombeiros e do 3º Batalhão, o Clube Mackenzie, a Praça Agripino Grieco e o Meier Off Shopping, mais conhecido como Galeria Oxford. O comércio é bem lucrativo. O Meier é o 5º bairro a arrecadar mais impostos por mercadorias e serviços, o ICMS, um dos maiores centros comerciais e residenciais do Rio. Com o passar do tempo, a antiga Estrada Grande passaria a se chamar Rua Dias da Cruz, o maior corredor comercial do Meier, que aos domingos se transforma em área de lazer. Segundo dados do IBGE, o Meier é o 2º bairro mais querido pelos idosos no Rio de Janeiro, com 17% da população idosa vivendo na região. Há 40 anos que eu moro aqui, estou muito satisfeito. Sempre gostei, acho o Meier um lugar maravilhoso, tranquilo de morar. Não tem o que o Meier tem. Tudo que você quer, você encontra. Posto de saúde, supermercado, restaurante, laboratório para exame, transporte para todos os lugares que você quiser. Então, o Meier não se toca por nada nesse mundo. O transporte é o ponto forte do bairro. O trem é uma opção para desafogar o trânsito e também responsável pelo desenvolvimento da região. Faz um percurso até o centro da cidade em apenas 15 minutos, fazendo integração com o metrô. Um motivo de orgulho é a alta taxa de alfabetização, de 97% a 99%, acima da média da cidade do Rio de Janeiro, que vai de 93% a 95%. O bairro foi berço de diversas personalidades: Adriana Esteves, Fátima Bernardes, Thaís Araújo, Lima Barreto, Milor Fernandes e João Nogueira, entre outros. Berço da classe média da Zona Norte carioca, o Meier soube aliar o seu passado histórico com uma vida social intensa, principalmente para os jovens.
São nos locais chamados Baixo Meier e Alto Meier que se concentram vários bares e restaurantes que agitam a vida noturna do bairro e que já fazem parte da agenda cultural e do roteiro turístico do Rio. Não é à toa que o Meier é um dos bairros mais queridos do Rio. Com tantas histórias, pessoas e locais agradáveis, é muito fácil gostar do Meier. E desejo ao Meier toda a felicidade, progresso e sucesso que ele merece. Parabéns, Meier. Feliz aniversário pro Meier. Moro no Meier já há 12 anos, adoro o Meier. Tudo de bom. A gente queria parabenizar por esses 123 anos do Meier, esse bairro maravilhoso. Parabéns, Meier. Meier é tudo pra mim, marido, amante, namorado, é tudo. No Meier ainda há o jornaleiro conhecido da esquina e o clima do bar dos amigos de longa data. Como diz uma parte da letra da música Samba do Meier, imortalizada na voz do saudoso João Nogueira, o Meier tem um jardim pra gente amar. É lá que eu vou construir o meu lar. O Jornal TV Carioca fica por aqui. Tenham todos uma boa tarde e até a próxima.